A Miserável Banalidade do Descartável. O título já é bem chamativo, né? O título já é bem peculiar, né? Uhum. E conta pra gente um pouco aí sobre essa obra sua aqui. Então, isso aí foi um experimento, uma espécie de laboratório que há 2 anos atrás eu tive. Quem gosta da filosofia, começa a estudar, realmente gosta de analisar as coisas através de um prisma analítico, não pela questão sentimental. Acredito muito que hoje o problema das pessoas é analisar as coisas pelo lado do sentimento. Esquecem a razão de lado. E baseado nas circunstâncias que eu fui observando com o passar do tempo, eu fui identificando que havia uma certa lacuna no que se refere a analisar o comportamento das pessoas. Por exemplo, numa questão de discussão, a maioria das pessoas levam para o lado emocional, não conseguem colocar a cabeça no lugar e aí acabam tomando atitudes por impulso. E isso acaba gerando um monte de problema por aí. Uhum. E fora outras situações, outros exemplos também que eu observava e não sabia qual era a explicação, como, por exemplo, questões de casamento. Começa 2 anos, divórcio. Depois começa de novo, mais 2 anos, novamente divorcia. E assim, esses fenômenos assim, de coisas que começam e duram muito pouco, isso acabou me gerando uma certa curiosidade em querer entender, em querer explicação. Eu sempre tive essa veia do inconformismo. Uhum. Então eu sempre buscava aprender coisas. Aquilo que fugia da minha compreensão, eu não aceitava. Eu pensava, não é possível que exista algo que foge da minha compreensão. Então, eu, quando me deparava com algum desafio nesse sentido, aquilo para mim era como se fosse uma fonte inesgotável de combustível. Então, eu começava a querer saber o porquê que aquilo funcionava daquela forma, buscava explicações, entendimentos tanto da parte empírica como da parte racional, até que, por fim, eu fui conseguindo ter explicações. É claro que nem tudo na vida tem explicação, há muitos mistérios aí que fogem da nossa compreensão, mas, de um modo geral, grande parte das coisas a gente consegue ter um entendimento. E se nós não temos um entendimento, as coisas que estão ao nosso redor parecem coisas assim, alheias àquilo que a gente pode chamar de fato, de realidade, até mesmo de verdade. Então, baseado nisso, esse laboratório, como eu citei, foi exatamente buscar a raiz da questão da descartabilidade das coisas. E esse livro, nele tem muita questão de não só o conhecimento pessoal, mas também o conhecimento obtido através de gestão de pessoas, como você citou no início. Eu trabalhei por mais de 10 anos como líder, então eu tive acesso a pessoas das mais diferentes faixas etárias, questão de etnias, questão de tudo, comportamento em geral. Então isso foi um insumo para que eu pudesse analisar as coisas. Uhum. E eu sempre fui um bom ouvinte. Isso que me fez tornar com que essa obra fosse plausível por conta dessa questão de saber ouvir. E aí, com base nesse laboratório que, com o passar do tempo, eu fui fazendo, eu fui chegando a diversos insights e sempre tomava notas. Até que, por fim, eu falei, não, eu estou tomando nota demais, então eu preciso consolidar um argumento com início, meio e fim e passar esse aprendizado para a posteridade. Então, com esse objetivo, é que eu acabei criando aí o projeto do A Miserável Banalidade do Descartável e ele estreou hoje, né, praticamente, a estreia oficial. Que bacana, aqui no programa Saindo da Crise. Exatamente, Saindo da Crise. Parabéns. É interessante a parte onde ele fala que os casais hoje não ficam por muito tempo. Você acha que nessa parte deles não ficarem, é porque hoje é tudo muito exposto? Antigamente parece que as pessoas escondiam mais, as famílias eram mais... Assim, a mulher tinha que casar virgem, hoje não tem mais isso. Então, você acha que a exposição fez isso? Foi um dos pivôs? Sim, também, mas não atribuo somente a isso. Antigamente existia essa durabilidade maior por questões sociológicas das quais hoje não tem a necessidade de existir. Como, por exemplo, antigamente pouco era se falado na questão do divórcio. Divorciar não era uma opção. Então, as pessoas, mesmo infelizes em um relacionamento, elas eram obrigadas a permanecerem nele ad eterno, digamos assim. Então, antes não existia Instagram, a questão da oferta e demanda no que se refere a relacionamentos era baixíssima. Hoje, com a exposição, como você disse, é muito mais fácil de pessoas pleitearem outras para se relacionarem. A gente tem aí aplicativo de relacionamento. A pessoa com o celular... Tinder, tem vários. Isso. A pessoa está a fim de fazer alguma coisinha no final de semana, baixa um Tinder da vida, ou até mesmo o Instagram, porque, na minha opinião, o Instagram ele não é mais uma rede de amizade, ele é uma rede de relacionamento. Então, está muito fácil de você marcar um encontro e também de você ter um portfólio de pessoas ali. E eu falo nisso no livro também, essa questão da exposição.
porque praticamente virou um cardápio humano. Antigamente, para você conhecer alguém, você tinha que ir para uma festa, você tinha que flertar, tinha o jogo da sedução, que, convenhamos, é algo gostoso. Tanto homem como mulher gosta desse lance de cortejar, de conversar, aquela coisa toda. E na minha época era com a bala esquis, tá? Ou House, né? Não, com a bala esquis, que ela tinha lá... Eu não sabia o que falar, entendeu? Então, comprava uma bala esquis, chupava uma bala esquis, aí vinha lá um... Você lembra? Lembro, tinha um mensagens. Era um recadinho, a gente lá, todo Nossa, simplesinho. mas tem tanto tempo isso. Ah, mas eu já tô fora da pista, não tem quantos anos, já não sei mais. Mesmo, tinha isso na Balisquis, umas mensagens pegava bonitas. aquela mensagenzinha e todo... Tipo aquele cão do Chaves, né? Lá vai o cãozinho com o rabinho entre as pernas. Corre arrependido. Aí dava lá a balinha e a mensagenzinha, e dali começava e tal. Hoje não tem mais isso, né, Maicon? Não, hoje as coisas estão diferentes, né? Hoje é direct, é WhatsApp, aquela coisa toda. E não tem muito cortejo, né? Simplesmente, vamos sair, e já tem gente que vai até direto ao ponto. Vai. Né? E assim, eu percebo como... Eu sei que as coisas, a gente tem que aceitar as mudanças. Porque o que seria da vida se não fossem elas, as mudanças? Então, é importante, mas eu acredito que a gente não deve se vender diante de qualquer mudança.